e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Meus irmãos, então boa noite novamente. Para mantermos-nos mais harmonizados, vamos nesse momento fazer uma pequena prece. Ó, meu bom Deus, divino Rabi da Galileia, e toda a espiritualidade que nos dá a sustentação, que nos intuam, nos direcione sempre ao processo do bem servir. Os espíritos amigos, em nome de Maria Santíssima e Chico Xavier em espírito, nós rogamos, nós suplicamos para que nos oriente sempre ao propósito do bem proceder, que nos intue e nos inspira, né, no momento certo, de forma adequada, para que possamos interagir de uma certa forma melhor com todos que estão aqui, nessas várias bases. Pessoal, quero lhes dizer que os nossos estudos, eles são ao vivo, né, naturalmente, e interativo. Aqui o proibido é deixar de perguntar. Então, necessário se faz perguntar. Muito bem. A hora que você abrir, Jota, passa o link para mim, porque aí eu tenho até condição de correr nas duas bases. Então, aquele abraço de várias voltas. Aqui nós vamos, hoje os nossos estudos, como nós podemos ver aí, os nossos estudos, é a fatalidade ou os pressentimentos. Hoje estamos na 68ª introdução da doutrina dos Espíritos. É um estudo proporcionado pela Rede Amigo Espírita, né, que tem por mote, por objetivo, por angulação principal, divulgar, instruir e unificar. No momento quando ela divulga a doutrina dos Espíritos, ou doutrina espírita, como queira, instrui, e instruindo unifica. Eu estou falando diretamente de Palmas, Tocantins, hoje são 4/8/2017, e meu nome é Décio Naves. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar, conforme dissemos aí, a fatalidade e os pressentimentos. Antes, porém, é oportuno falarmos, e sempre a gente faz uma pequena sinopse, dos estudos anteriores, e nós estudamos relativamente a revista de fevereiro de 1858, da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, Revista Espírita, né? Nós estudamos aqueles fenômenos físicos proporcionados pelo Sr. Home, Daniel Douglas Home. Então, ele foi um extraordinário médium no que refere aos efeitos físicos, aos efeitos materiais. Mas também porque nós somos sabedores que há o efeito físico e o efeito material. Aí o efeito, as comunicações inteligentes, né? Com efeitos inteligentes. Ora, no entanto, Kardec, ele fala que o Sr. Home, o Sr. Daniel Home, Kardec o conheceu, ele tinha 24 anos, da Escócia, foi para os Estados Unidos foi para a França.
Kardec fez amizade, é uma pessoa, muito embora uma pessoa assim nova, mas de uma cultura espiritual muito grande, e ele disse que o Sr. Home jamais foi uma pessoa que quis fazer propaganda, fazer proselitismo, pavonear, vamos dizer assim. Ele utilizava a sua mediunidade, mas e tão somente, segundo as palavras do Kardec, nós estudamos na segunda próxima passada, ele não fazia propaganda, era muito sério, bastante sério. E os efeitos físicos que ele fazia mais diretamente sob a sua influência, os mais estranhos ruídos faziam ouvir. Até porque outros médiums à época proporcionavam esses efeitos, mas são efeitos tenros, efeito baixinho. Na presença do Sr. Home, as mesas agitavam, as mesas caíam, as mesas movimentavam, fazia ouvir som, áreas, som, né? Mãos movimentava e muitas vezes até materializava, tocava piano. Móveis, ia de um lugar para outro, e ele, raras não foram as vezes que ele sentado na mesa. Muitas vezes ele levitava com a cadeira e ficava ao teto, muitas vezes passeava, a mesa rodava, né? Kardec, em uma dessas vezes, pôde presenciar esse fenômeno, né? Música, melodia, seres do mundo extracorpóreo aparecem, falam, escrevem. Então a gente pode notar que ele tinha uma mediunidade extraordinária. E aquelas pessoas que precisavam à época de efeitos físicos para acreditar na imortalidade, ou seja, na vida pós essa vida, na vida pós-morte, naturalmente era, vamos dizer assim, um prato cheio. Deixa eu ver se eu pego o link aqui, já tá? Eu vou pegar o link lá do Face. Ah, não tá. Muito bem. Então, e repetimos, um médium de efeitos físicos extraordinários. Kardec falava que o mesmo nada cobrou, não tinha aquele exibicionismo. Então era moral, era ética, era a verdadeira caridade, aquilo que você faz e efetivamente nada cobra. E hoje então, meus irmãos, nós vamos estudar, a fatalidade e os pressentimentos. Isso aí está na revista de março de 1858. Instruções dadas por São Luís. Décio, para aí, você tem visto integralmente, de A a Z, os artigos da revista? Não. Você vê que hoje é o 4º estudo, nós estamos agora no início da revista de março de 1858. Então, alguns estudos não é que são repetidos, porque ali é um jornal psicológico e o próprio Kardec o fez como um laboratório, onde, e hoje vamos ver texto que foi publicado aqui por um determinado assinante e pediu que Kardec levasse a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para, de uma certa forma, questionar os imortais e ver o que os mesmos falavam sobre esses questionamentos. Então, instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes nos escreveu o que segue. No mês de março, de setembro último, no mês de setembro último,
E isso lá em 1858, então foi em setembro de 57, né? Uma embarcação leve fazendo a travessia do Dunkerque a Ostendente foi surpreendida por um temporal. E nesse temporal houve morte, as pessoas foram atiradas ao mar, né? E algumas, como vocês vão ver, elas faleceram. Elas, de uma certa forma, morreram, né? Afogadas. Morreram afogadas. Pois bem, deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então, algumas delas, o que aconteceu? Morreram afogadas. O barquinho só sobra. 8 pessoas o tripulavam. 4 pertencem às outras, né? 4 delas, como eu disse, perecem, morrem. E outras 4, entre as quais eu me encontrava, conseguiram se manter sobre a quilha. Então, observe que o que está acontecendo? Essa pessoa manda para a Revista Espírita, publicada por Kardec de março de 1858, e quer saber o porquê, e ele estava junto. 4 pessoas morrem, inclusive, né, 4 pessoas morrem e 4 não. E ele estava entre essas que não morreram. Entre essas que não morreram. E aqui ele vai falar que tinha pessoas lá, pessoas notárias, né? Notáveis, freiras, padres, né? Permanecemos toda a noite naquela horrível posição, sem outra expectativa do que a morte, que nos parecia inevitável, e da qual experimentamos todas as angústias. Porque o que ocorreu, meus irmãos? O barquinho virou, ficou sobre a água, maré alta, eles conseguiram garrar, 4 conseguiu garrar, segurar no casco do navio, do barco. E 4 não teve como, infelizmente morreu. E esse é o objetivo dos nossos estudos. Ao amanhecer, tendo o vento nos levado à costa, pudemos ganhar a terra a nado, né? Então aqueles, naturalmente, os 4 que salvaram, eles sabiam nadar. E das 5 telas que nós temos, essa aqui é a terceira. Veja bem, essa aqui é a terceira tela. A terceira tela nos diz o seguinte: porque nesse perigo, igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram. Anotai que, por minha parte, é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente e quase nas mesmas circunstâncias. Então, ele escreveu para Kardec, rememorando ou simplesmente voltando atrás, vezes que outras pessoas chegaram. Agora, esse cidadão estava num pequeno barco que eram 8 pessoas. O barco só sobrou, ou seja, o barco naufragou. Em naufragando, 4 pessoas morreram e 4 não. Esse cidadão que mandou a carta para a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, e agora mesmo vamos verificar que Kardec leva a apreciação da sessão mediúnica lá, e quem vai orientar vai ser São Luís. Quem vai orientar vai ser São Luís. Deixa eu fechar essa telinha aqui. Mais uma vez, pessoal, eu lhes digo que o proibido aqui é não perguntar, viu? Vamos questionar, vamos, e ninguém sabe mais do que ninguém. Talvez eu possa,
em algum item, saber alguma coisinha a mais por quanto eu preparei. Leonardo, Benjamin, Pereira, Marinalva, Luana, todas que chegaram agora, em nome dessas 3 pessoas, eu cumprimento as demais que chegaram, que têm chegado. Muito bem, vamos dar sequência. Sou verdadeiramente levado a crer que uma mão invisível me protegeu. Porque o que acontece? Por quase 3 vezes eu já tive à beira da morte. Que fiz para isso, para merecer isso? Questiona ele a Kardec, né? Não sei muito, sou uma pessoa não de muita importância e sem utilidade nesse mundo, prossegue ele, e não me gabo de valer mais do que os outros. Longe disso, senhor Kardec. Havia entre as vítimas do acidente, que morreu, né, que foram as vítimas, que pereceram, um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que iam cumprir uma santa missão de caridade, né? A fatalidade, no caso, né, as pegou, então elas morreram. Aquele acidente foi fatal para as mesmas. Parece ter um grande papel no meu destino, a fatalidade, porquanto, pela 3ª vez, eu salvei-me. Os espíritos nela não estariam para alguma coisa? Seria possível ter por eles uma explicação a esse respeito? Isso o cidadão que não sobrou, ele perguntando a Kardec. Por eles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam? Então são os espíritos que nos salvam, são os espíritos que nos induzem, são os espíritos que nos direcionam ao mal proceder, etc. Conforme o desejo do nosso correspondente, olha Kardec aqui, conforme o desejo do nosso correspondente, dirigimos as perguntas seguintes ao Espírito São Luís, que gosta de se comunicar conosco, todas as vezes que há uma instrução útil para dar. Então, São Luís, na verdade, ele era um dos mentores de Kardec, também. Seja bem-vindo, pessoal. Novamente, eu quero ressaltar que os nossos estudos são interativos. E aquelas pessoas que, porventura, não estão aqui nessa base do YouTube, está sendo transmitido também pelo Face, mas eu estou... deixa eu ver se o nosso amigo pôs aqui no Skype, porque eu pego... Não pego. Ele não colocou, não. Se porventura alguém daqui estiver no Face também, e lá algum colega fizer alguma colocação, por gentileza, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí, a gente ficaria satisfeito. Cátion faz a seguinte contribuição: é porque a jornada é para continuar. Tem morte que não lembra a ninguém. Depois tem essas quase bomba, né? Que salva. Mais interessante. Então vamos ver no decorrente dos nossos estudos que, além do pressentimento, nós vamos ver também livre-arbítrio, parte de destino e o porquê as coisas acontecem conosco. Será que tudo aquilo que ocorre com a gente estava pré-determinado? Há um destino? Gente, minha letrinha está pequena aqui. A nossa amiga aqui, Laporte não, né?
Para aí, para aí. A tela caiu aqui, senhores. A tela caiu. Deixa eu pegar novamente aqui. Muita calma. Deixa eu pegar o link. Deixa eu pegar o link. Ele aqui. Muito bem. Veja bem, se fosse um barco, eu tinha o naufragado. O que ocorreu? A tela onde eu estava acompanhando essas dezenas de pessoas aqui no YouTube, ela caiu. Eu dei um Ctrl P aqui, ela caiu, eu tive de buscá-la novamente. Então veja que tudo tem um momento certo de ocorrer. No plano errático, aquele plano que medeia uma encarnação a outra, a gente faz o planejamento. Faz o planejamento para a próxima existência. Aí sim, alguma coisa em decorrência desse planejamento pode, vamos dizer assim, estar escrito, mas jamais está escrito o dia certo de nós morrermos, como não existe essa previsão. Aquele espírito que se diz espírito de luz, ele profetizar, ele dizer que tal dia, tal época vai acontecer isso, então espíritos de luz, espírito perfeito, eles não dizem dessa forma, né? Cation, penso que tem um predestino para a escolha. Livre arbítrio temos nós. Então, justamente, olha o que a ON fala. Temos, esse predestino que você refere seria um planejamento. Você sabe, igual tem essa ilha aí, eu fiz determinada coisa e quis morar, vamos dizer, nessa ilha. E nessa ilha eu conheci determinada pessoa e essa pessoa, dentro do planejamento, foi... nós tivemos uma cisão, tivemos um distúrbio danado. E no plano errático, no plano espiritual, nós nos acordamos a morar aí e passar a nossa vida e criar filhos, etc. Tal. Isso aí, esse planejamento existe, mas a escolha das nuances, a escolha do que se passa nessa nossa vida, não tenha dúvida, advém do nosso livre-arbítrio. Fernanda dos Santos Alizé, ela diz o seguinte: se existe um destino, por que de mortes coletivas, onde alguns partem e outros ficam vivos, especialmente aquelas criancinhas e velhos que morrem, né, Fernanda? E a gente diz o seguinte: aonde está a justiça se morreu tanta criancinha e tanto velho, ou tantas pessoas de forma injusta? Injusta, Fernanda, segundo a nossa visão, porque tudo está no desígnio de Deus, tudo está dentro daquele planejamento e tudo ocorre para o nosso bem. Muitas vezes até, quando ocorre alguma coisa e a gente acha, segundo a nossa visão, acha que aquilo é uma coisa ruim, posteriormente a gente vai verificar que não é totalmente ruim assim. Então veja bem, São Luís, repetimos, que gosta de comunicar, sobretudo quando há essas coisas sérias, ele respondeu. E vamos colocar a nossa penúltima tela aqui. Vamos colocar a nossa penúltima tela. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo. E quando dele escapa, é outro espírito que afasta. Olha aí a resposta.
Quando um espírito se encarne, escolhe uma prova. Então, quando nós nos encarnamos, a gente tem uma prova. E relativamente às provas físicas, porque nós temos prova física e morais, escolhendo uma prova, praticamente aquele espírito escolhe também um destino relativamente àquela prova escolhida. Mas destino, a rigor, como fatalidade, tem que morrer, isso vai acontecer, é só a morte propriamente dito. Assim, tem um destino. Que destino? De um dia sermos espíritos perfeitos. Um dia nós vamos ser, isso não tem dúvida, espíritos totalmente virtuosos, perfeitos. E aí, Décio, para de trabalhar quando estivermos nesse patamar, nesse plano, nesse mundo dadivoso ao qual você se refere? É longe disso. Meu pai trabalhou desde o início do mundo e eu também trabalho. Jesus disse. Porque se tivéssemos de ficar na pasmaceira, se tivéssemos de ficar, vamos dizer, deitado do nuvem, vendo os anjos tocar harpas e simplesmente nós louvando a Deus, isso era muito tedioso. Então o trabalho, a ocupação é extraordinário. Ah, Décio, mas eu preciso suar, eu preciso fazer força. Eu sou uma pessoa, organicamente falando, frágil. Kardec, ele disse que trabalho é qualquer atividade útil. Então, você ler, você conversar, você visitar um parente, um amigo, um próximo no hospital, isso é caridade. E também denominado trabalho. Então, nada melhor para uma cabeça desocupada, nada melhor para um estado melancólico, um estado que você está com o coração muito assim compungido, doído, preocupado, peste de um estresse propriamente dito, trabalhe. Vá visitar um asilo, faz alguma coisa, faça uma caridade, porque em assim procedendo, não há dúvida, você vai debelar aquela doença ou aquele mal que está lhe afligindo. Ana Maria diz o seguinte: fatalidade seria apenas o começo que tinha de acontecer dessa. A fatalidade, na verdade, se relacionarmos a mesma a uma determinada ocorrência, não existe. Olha, isso tem que acontecer. Ah, não, eu separei do meu marido, eu separei da minha esposa, eu dei um tiro, isso tinha de ocorrer? Era fatal? Não tinha, porquanto você utilizou o seu livre-arbítrio. Mas para aí, Décio, e vamos ver até a frente, e veio determinado espírito, e esse espírito matou, foi um assassino, um latrocida, um assassino, né? Muitas vezes até um serial killer. Isso estava escrito? Não. Ele escolheu o sistema de vida, viver naquele meio. Porém, não sabia, ninguém vem para matar, ninguém vem para separar, ninguém vem. Muito bem, deixa eu ver aqui. O meu sogro desencarnou, diz Cation, 4 anos, e até agora não foi bom para ninguém. A vida continua, mas não melhorou nada. Veja bem, Cation, é aí que muitas vezes a gente analisar com a nossa moeda e com a nossa visão é ruim. Porque, e você, por assistir essas nossas aulas, por estar aqui constantemente na Rede Amigo Espírita, e por ter esse viés espírita, e eu diria até que você, pelas vezes que eu já te vi aqui, você é uma espírita, em estudo até, você deve, de uma certa forma,
orar para o seu sogro, pensar de forma positiva, porque o que ocorre? Se você, o seu esposo, né, que na verdade é o filho dele, e outras pessoas junto a você, ficar lamentando, oh, mas o meu sogro partiu, ele era o sustentáculo, ele fazia isso, aquilo, você, ou vocês, de uma certa forma, ficam, né, prendendo-o aqui no orbe terra, e ele deixa de, vamos dizer assim, ou pelo menos obstacula-o de prosseguir na sua evolução. Foi combinado, deixa eu ver aqui, passou aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Foi combinado em vidas passadas como vamos ter o nosso desencarne. E graças ao véu do esquecimento, nós nos lembramos. Não nos lembramos. De repente, somos entre familiares e inimigos um dos outros. É verdade. Fernanda Santos fala isso. E graças a Deus, pela dádiva divina, a gente não lembra. Porque os piores inimigos, as contas mais sérias para nós ajustarmos, está em nossa família. Está em nossa família. Então, se aquele filhinho com a cara tenra, dócil, muito meigo, um anjo até, uma inocência pura em pessoa, mas ali está um espírito milenar. Se ele veio por planejamento meu e dele, e nós o aceitamos na família, se eu souber de que ele muitas vezes tenha sido, né, um títere, um déspota, uma pessoa que bateu veementemente nos nossos relacionamentos, eu mais ele, ora, eu não vou ter como ter uma vida pacífica, e por consequência vai ser difícil eu criá-lo, vai ser difícil quando ele, após os 7 anos, começar a saber e ter um direcionamento das coisas, me aceitar como mãe e vice-versa, né? Então é a dádiva, é a bênção do esquecimento, é o véu do esquecimento, conforme falou nossa amiga Fernanda, né? Muito bem, Kátia faz novamente uma comunicação aqui. Mas hoje em dia, trabalho é trabalhar para alguém, 9 horas, receber para sobreviver, sob a imposição de outros trabalhar, amor, tem pessoas que façam sem tempo. Então, muitas vezes nós, né, Cátia, a gente reclama, olha, eu estou trabalhando muito, eu estou muitas vezes fazendo até 1 hora isso, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. No entanto, quantas pessoas estão aí querendo uma vaga para trabalhar, querendo ganhar um salário mínimo, querendo ganhar, ou muitas vezes até nós somos sabedores, que no país com a extensão geográfica que é o Brasil, e regiões muito díspares, tem lugares aí que nós somos sabedores que as pessoas não ganham um salário mínimo, né? 900 e pouco, quase R$1.000. Mas, se ele ganhasse a metade, já era uma coisa extraordinária. Muito bem. Demos condições, escolhendo, quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, veja aí, dela faz-se uma espécie de destino, que não pode ser mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo de provas físicas. Conservando o espírito no seu livre-arbítrio, sobre o bem e mal, é sempre senhor para suportar e repelir a prova. Um bom espírito, vendo-o enfraquecer, eu estou fraquejando, eu estou claudicando em determinado posicionamento, esse bom espírito vai ajudar, pode vir em minha ajuda, em nossa ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e amedrontá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todo o entrave. Porque, gente,
o que vê? O espírito pode chegar para mim e dizer o seguinte: Décio, você está nessa ponte muito alta e pula. Pula, suicida, faz isso, faz aquilo, empurra essa pessoa que está ao seu lado. Pode até fazer. Mas compete-me utilizar a racionalidade do livre-arbítrio para não ficar, ficar à guisa dos espíritos. Os espíritos influenciam-nos? Perguntou Kardec aos imortais. Disseram: mais do que imaginais. De ordinário, somos nós que dirigimos. Dirigem, portanto, nós não somos marionetes. Nós somos espíritos que podemos e decidimos ir para este ou para aquele lado, fazer esta coisa ou aquela outra. O certo é que nós temos o livre-arbítrio. Décio, mas por que a gente vai sofrer? Por que a gente vai, se Deus, na sua infinita bondade, Ele não faz as pessoas, já os espíritos mais perfeitos, tem que passar por essas vicissitudes, tem que passar por essas provas. Mas onde está o mérito da evolução? Eu diria, eu disse em estudos anteriores que, se temos uma criança de tenra idade, ela está estudando nos ciclos vestibulares, nos primórdios dos estudos, digamos, lá pela parte fundamental, e eu, querendo ajudá-la, fazer a sua lição, fazer as suas tarefas, nada estou corroborando. Nada estou corroborando. Pelo contrário, eu estou ajudando. Aliás, eu não estou ajudando. O mérito é da própria criança, desse espírito criança que é milenar. Por quê? Se isso fosse, dou outro exemplo, se isso fosse verdadeiro, o que acontecia? Eu estou dirigindo naturalmente um carro aqui numa estrada bastante movimentada, sei que meu espírito protetor, que meu espírito familiar, em eu querendo cortar nessa curva, se porventura vir outro carro em sentido adverso, o meu espírito vai falar: não, desce, não pode. Então veja bem, se eles de uma certa forma nos deliberassem desse jeito, onde está o mérito da evolução? Não evoluiríamos, deixávamos para ele. Senhora Guimarães faz a seguinte contribuição: como saber quando está havendo influência dos espíritos e quando estamos agindo de acordo com as nossas más tendências? Veja bem, uma pergunta inteligentíssima e, de uma certa forma, não é fácil. Porque se você pensar em suas decisões, e muitas vezes vendo que aquilo não é da sua índole, aquilo não é da sua estirpe, você pode verificar: ora, eu estou sendo influída e influenciada por esse espírito. E se você jogar no crivo da razão, da racionalidade, você pode verificar: eu, no caso, não faço isso. Você acaba sabendo. E quando há essas dúvidas pertinazes, e sempre essas dúvidas existem, a gente recorre ao nosso espírito protetor. Ó, meu anjo da guarda, meu espírito protetor, ajuda-me, porquanto eu estou em impasse. Ou eu tenho uma imaginação, ou seja, é um ato anímico, vem do meu próprio espírito, ou estou sendo influenciado ou influenciada por esse espírito, e pelo que eu estou sentindo, é um espírito zombeteiro, que não quer o meu bem.
Ajuda-me a decidir pelo caminho correto, pela ação correta a ser implementada. Em assim nos portando, com certeza nós vamos deliberar para o caminho correto. Muito bem, João Vasconcelos. João Vasconcelos coloca aqui: como é bom termos conhecimento dessa doutrina esclarecedora, graças a Deus. Justamente, né, João Vasconcelos? A doutrina dos espíritos, o espiritismo, a doutrina espírita, consola esclarecendo e esclarece consolando. Ela tem posicionamento, resposta, nos remete a tudo. Explica com racionalidade de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e, em função deste fazer, para onde vamos. Fernanda Santos, Lesi faz novamente uma seguinte, faz outra participação aqui. Ela dá o nome de um site aqui, perdão, Somos Falhos. Eu não entendi, Fernanda. Perdão pelo erro. Somos falhos ainda, pois somos humanos. Às vezes é difícil convivência, relação até mesmo entre familiares. Precisamos orar e vigiar sempre. E veja bem, sobretudo com os familiares, acabamos de falar que os maiores inimigos, os maiores adversários estão encarnados, está na carne, na própria família. Então, é na família que temos as primeiras lições, é ali que nós precisamos e temos que desbastar a pedra bruta, porque no plano errático, no plano que intermedia ou intermedia duas encarnações, eu, juntamente com a minha esposa, você, juntamente com seu filho, com aquela pessoa que relaciona, programaram para nascer na mesma família e, em nascendo na mesma família, passar essas vicissitudes. Isso foi, de uma certa forma, o que você escolheu, uma prova que você escolheu, mas nada é um destino, nada é um fatalismo, nada tem que acontecer dessa e daquela forma, porque a espiritualidade disse que, e vamos ver à frente, que o fatalismo, o destino, né, o fatalismo está praticamente e tão somente na morte. E o destino é um dia sermos espíritos, espíritos puros, né? Sônia Guimarães diz: Décio, em relação aos pressentimentos, eles são considerados mediunidades? Não. O pressentimento é um desdobramento, há um desdobramento, e isso pode ser até em sono, em sonho. Você é comunicado por um espírito de que isso ou aquilo pode ocorrer, desde que vai contribuir para o seu processo evolutivo. Desde que vai contribuir para o seu processo evolutivo. Quando destes tsunamis, dessas enchentes, dessas catástrofes, há muita presciência, há muito pressentimento. Por quê? Porque o doente, quando ele está hospitalizado, enfraquece os laços perispirituais e, enfraquecendo o espírito, torna-se mais livre, mais livre, e ele fica sensível a a comunicação. Porque a mediunidade é aquilo que o espírito me passa e eu passo a terceiros. Eu sou o medianeiro. E veja que o pressentimento, naquele caso em específico, foi para evitar alguma coisa pior comigo mesmo. Se fosse alguma situação que eu pudesse melhorar, que eu pudesse ajudar outrem, aí sim eu estaria sendo medianeiro daquela situação. Nesse caso, esse pressentimento poderia ser mediunidade. Vamos aqui.
Daniel Rosa de Assis de Goiânia. Décio, em momento que uma situação de perigo nos ameaça, nosso anjo da guarda intervém em nossa ajuda por mérito do bem que fizemos ou que fizermos. Se estamos em prece constantemente ou intervém independentemente disso? Veja bem, Daniel, nós somos ajudados, nós somos secundados por espíritos da mesma laia, do mesmo padrão, do mesmo jaez. Já foi dito, e você sabe como os demais pela mesma forma, que a aproximação até o médium para psicografar, para psicofonar. O que é isso, Décio? Psicofonar? Psicofonar é você dizer o que o espírito está querendo falar através de você. Então é a fala. Psicografia, grafia, é uma escrita. Então, Daniel, eu, naturalmente, quando eu estou num processo do orai e vigiai, num processo voltado a mim mesmo, eu estou mais puro, eu estou num estado mais equilibrado. E, assim sendo, vou, pela mesma forma, atrair bons espíritos. E atraindo bons espíritos, eu vou ter uma comunicação mais saudável. João Vasconcelos, meu irmão, se pode falar um pouco da reunião mediúnica? Posso sim, mais à frente falaremos. Luana Gomes, eu sempre tive uma má convivência com minha mãe, sempre lutei contra isso, quando estava grávida. Só de ela tocar em minha barriga, me sentia mal, sempre brigávamos muito e atualmente estamos bem melhor. Que coisa extraordinária, né, Luana? É extraordinária porque você, eu digo essa coisa extraordinária, porque você internalizou, julgou incitamente para dentro de você, que pode ter sido uma adversária, você e ela, em vida transata, em vida anterior, e vieram as duas para, de uma certa forma, reparar alguma coisa que tinha de vidas anteriores, né? Que tinha de vida anteriores. Pois bem, a segunda questão, quando um homem está no ponto de perecer por acidente, me parece que o livre-arbítrio nisso não vale nada. Pergunto, pois, se é um mau espírito, veja bem, meus irmãos, isso aqui é São Luís perguntando aos espíritos, pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca, né, esses acidentes, que dele é, de algum modo, o agente. E, no caso em que se livra do perigo de um bom espírito, é um bom espírito? Então, veja a resposta. Porque nós somos sabedores, meus irmãos, que os maus espíritos, os espíritos inferiores, trabalham nesses efeitos físicos, trabalham como agente da natureza, chuva, sol, enchente, tsunami, etc., né? Então, na verdade, isso ocorre. Mas ali ele quis saber o seguinte: se as pessoas que foram salvas, se foram salvas pelos bons espíritos, e aquelas que morreram, inclusive a feira, o padre e mais duas pessoas, foram pela ajuda dos maus espíritos. São Luís formulou a pergunta. São Luís não, Kardec formulou a pergunta. O que São Luís fala? O bom espírito ou o mau espírito não pode senão sugerir bons ou maus pensamentos, né, conselhos, o que falávamos, segundo a sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quanto a sua vida é posta em perigo, trata-se de uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor, né? Então veja que, olha aí, inclusive alguém formulou o questionamento disso aí. Se a coisa ruim que ocorre com a gente é para o bem, São Luís está falando. Está falando porque ocorreu aquele acidente para que você,
apertasse alguns parafusos, fizesse um replanejamento, vamos dizer, e colocasse o carro na linha novamente. Quando tu escapa desse perigo, São Luís dando a resposta, a fim de desviares do mal e te tornares melhor. Quando tu escapa desse perigo ainda, sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Ora, gente, Deus me ajudou, meu anjo da guarda me ajudou, eu salvei, eu não morri nesse barco, poderia ter só sobrado, poderia ter sido uma vítima como o padre, a feira e as outras duas pessoas, no entanto eu não morri. Então é mais um motivo para me tornar-se melhor, né? Fazer as coisas mais corretas. O mau espírito sobrevindo, e São Luís digo mau espírito, subentendendo que o mal ainda está nele. Pensas que escapará do mesmo modo de outros perigos e deixa de novo as tuas paixões se desencadearem. Porque somos sabedores que não há mau espírito. Ele está temporariamente ali sofrendo aquelas vicissitudes. Por isso que nós da doutrina espírita, nós espíritas, não condenamos aqueles irmãozinhos que está passando por dificuldade. Aqui em Palmas, sexta-feira, um médico, meu amigo, irmão, não do centro que nós frequentamos, eles estavam indo para uma região, um bairro próximo aqui, 12 quilômetros, e neste ínterim veio um carro, uma caminhonete, chocou. Ele estava com a esposa, com filhas. Muito bem. Houve a colisão e 3 pessoas morreram nessa colisão. E a pessoa estava alcoolizada. E em descendo do carro, deu até uma casteirada. Mas você sabe com quem está falando? Pois bem, passou-se uns 3 meses, etc. tal. Esse meu irmão, mesmo e em função até da perda, chegou um repórter da televisão local aqui, uma afiliada da Globo, e disse: mas o senhor não vai prestar queixa, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? Ele disse o seguinte: não, ele também é vítima. Pois é, mas o senhor não vai querer justiça, tudo. Pois bem, então o que ocorre? Esses processos, meus irmãos, daquele espírito que está ainda engateando, ele vai não só chegar ao nosso entendimento, como superar. Como nós estamos aqui, vamos, passar, vamos chegar inclusive aos mundos das divós, aos mundos crísticos, aos mundos quais esses espíritos serão assessores direto de Deus. Muito bem, está aqui, deixa eu ver, deixa eu descer a tela aqui. Ana Maria, excelente esclarecimento, respondemos. Décio, se sofremos influência de espírito, o correto afirmar é que não temos controle total do nosso livre-arbítrio. Sônia Guimarães. E na verdade, Sônia, você disse se sofremos influência, se somos influenciados, se várias coisas podemos, aliás, nós até podemos fazer, mas não devemos. Ora, se um espírito chega e fala: pula daí que você vai voar igual esses pássaros, você é sabedor, dentro da racionalidade, que isso não ocorre. Então você, por consequência, não vai atendê-lo como: uai, Décio, mas eu não tenho livre-arbítrio? O livre-arbítrio você tem um livre-arbítrio, mas tudo de forma proporcional. Já foi dito que liberdade total tem aquela pessoa no deserto e estando sozinho, não estando com outra pessoa. Gente, tem muita participação aqui, eu não estou conseguindo atender todos.
Benício Elias, FH, diz o seguinte: sabemos que nascemos para servir, assim como evoluir sempre. Certa vez li que, ao auxiliar, devemos ter cuidado, pois muitas vezes é, de certo modo, egoísmo, não permitindo que o outro evolua o que acha. Veja bem, em outras palavras, Benício Elias está dizendo o seguinte: se aquela pessoa está sofrendo, eu devo ajudá-la, porque se eu ajudá-la, muitas vezes eu tiro a oportunidade de ela cumprir a sua missão ou processo expiatório ou prova da qual planejou, e eu estou tirando a oportunidade da mesma evoluir. Mas na verdade, ó Benício, nós temos que ajudar. Se tem um espinho ali, nós devemos tirar o espinho, porque a ajuda, ela é muito importante e faz com que a outra pessoa tome um posicionamento e um direcionamento mais acurado, mais certo, mais sensato. Muito bem, vamos lá para São Luís. Novamente ele faz a pergunta, Kardec faz a pergunta. Isso tudo, para as pessoas que estão chegando agora, tinha 8 pessoas num barquinho, esse barquinho virou, salvou-se 4, morreu 4. Das 4 pessoas que morreram, tinha 2, um eclesiástico e outro freira. E ele, essa pessoa que formulou, inclusive Kardec publicou na Revista Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, né? Revista Parisiense de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na Revista Espírita, publicou, porque ele publicava. Tem, inclusive, alguma matéria que ele até nem concorda, não. No entanto, publicou e publica porque é um laboratório. Então, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossas vidas seria, pois, ainda o efeito do nosso livre-arbítrio? É porque nós quisemos que aquilo acontecesse? Resposta. São Luís agora, hein? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais ela é rude, melhor que tu a suporte, mas tu te elevas. Aquele que passa a sua vida em abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos, que permanecem estacionários. Olha o que São Luís falou, forte, né? Aquele espírito que passa a vida, né, só no processo gelatinoso, passa a vida, né, sem fazer praticamente nada, é um espírito frouxo. Veja aí, meu irmão, você falou com relação a ajudar. A sua pergunta, ela tem muita pertinência, sim. Então, quando a pessoa sofre, ele evolui. Mas vamos dar o seguinte: assim, o número dos infortunados sobrepuja muito dos felizes nesse mundo. Ou seja, tem mais pessoas sofrendo, tem mais pessoas infelizes do que pessoas felizes. Tendo em vista que os espíritos procuram, em maior parte, a prova que lhes será a mais frutífera. E qual que é a mais frutífera? Porque a gente pede, meus irmãos, pede coisa do arco da velha, para a divina providência, para os anjos e os espíritos que nos tutelam. Mas Deus, a divina providência, sabedora de que eu não vou suportar aqui, muitas vezes não me dá, não concede, não desce mais. Quantas pessoas ou quantos espíritos não conseguem levar a termo, né, a sua missão, a sua expiação, as suas provas? Sim. E por que que Deus, então, concede? Concede porque Ele, o Espírito, ele evolui em claudicando, em não conseguindo, no caso aqui que o São Luís falou, sofrendo, né? Olha a quarta pergunta que Kardec fez. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que o homem passa sobre uma ponte,
essa ponte desmorona. Quem impediu o homem, né? Quem impeliu ou quem impeliu o homem passasse na ponte? Será que foi né? Foi o espírito que derrubou a ponte? A pessoa estava andando ali, caiu uma telha e a telha bateu na sua cabeça. Isso está até no Livro dos Médiuns. Será que aquela telha tinha que bater na cabeça da pessoa? Por força das coisas, o desgaste material, né, da telha, dos caibros, da vigota, fez com que a telha caísse. Mas não que estava predeterminado, que era destino aquele cidadão. Tomaram a telha na cabeça, uma telhada na cabeça, né? Pode, muitas vezes, se fosse uma prova que o mesmo tivesse escolhido, pode, determinado espírito, intuir aquela pessoa passar lá, ou como passar da ponte, né? E a ponte desmoronar. Vamos ver o que São Luís falou aqui. O que fez desmoronar a ponte? São Luís responde: as circunstâncias naturais. A matéria tem nela suas causas de destruição. No caso, qual se trata o espírito, tendo necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças naturais, recorrerá antes à intuição espiritual. Assim, tal ponte adiante se rompe, a água tendo, né, desconjuntado as pedras que a compõem, a ferrugem dentro corroído, a corrente a suspenda, o espírito, digo eu, ensinará antes ao homem para que passe por ela, passe sobre a ponte. Então o espírito, ele não derruba a ponte. O espírito pode naturalmente intuir e fazer com que a pessoa passe na ponte e ali o seu destino planejado poderá ocorrer daquela forma. Vamos ver a área de texto aqui. Luana diz o seguinte, Luana Gomes diz o seguinte: tenho... Oh, gente, passou tudo, olha. Oh, meu Deus, eu tenho que voltar aqui. Volta. Volta. Volta, tem muita coisa, tá lá em cima. Luana. Alice tem muitos sonhos. Alice tem muitos sonhos, que com 3 dias ou até com uma semana acontece igualzinho como sonhei. É os pressentimentos. Pode, e isso é com constância, desde que aquela ocorrência de sua ação, Luana, é para o seu bem ou o bem de outrem e sua evolução própria, Deus permite que esse espírito fala com você pelo sonho. Caso contrário, não é permitido. Porque senão ele estaria envolvendo no seu livre-arbítrio. Gratidão. Ela responde a Luana. Cátia, cada resposta que deste dá alguém, para mim também, que coisa boa, né? E é bom. E normalmente quando a gente vai em centro, fala assim: ah, não, mas o meu namorado, o meu noivo, o meu marido deveria estar aqui porque está falando isso aqui, é para ele. Mas na verdade, minha irmã e meus irmãos, é para nós. Porque quando a gente modifica, quando a gente muda atos e comportamento, a gente muda também daquelas pessoas que estão a nós vinculadas, né? Ah, se eu quero que meu marido vá ao centro, se eu quero que minha esposa me acompanhe ao centro, que eu torne um bom homem. Aí a própria pessoa vai, um homem de bem, vamos dizer, né? Olha, gente, o Décio tem aprendido coisas extraordinárias lá no centro. Ele não faz isso, deixou de fazer aquilo, então o centro é uma coisa boa. Luana Gomes, Neildo, vai ver uma vida passada, você morreu afogado. Você morreu afogado. Posso estar enganada. É bom pesquisar. Então, na verdade, gente, aqui não é olho por olho e dente por dente,
como a pena de talião. Você matou pela espada, você tem que morrer pela espada. Morrer pela espada, sim, mas de uma forma não analisando a letra que mata. Por quê? Já falamos isso em estudos anteriores. Hitler matou 19 milhões de pessoas, ou foi responsável diretamente por 19 milhões. Só judeus foram 6. Será que Hitler vai reencarnar 19 milhões de vezes? Ele pode, naturalmente, ter umas 4 ou 5 reencarnações voltadas para o bem, para o propósito do bem fazer, a caridade como meta, e reparar. Ah, não, mas ele matou, precisa morrer. Não, necessariamente. Ele pode trabalhar em assistências sociais, como voluntários aí em vários países que está necessitando. O nosso amigo perguntou sobre mediunidade, para mim falar um pouquinho sobre mediunidade. A mediunidade, sobretudo do que refere-se aos centros espíritas, não é que a mediunidade ela é engessada e ninguém pode. Mas, hoje, as federações, as federativas, os centros, eles orientam que não é como outrora. Outrora, o que acontecia? A pessoa chegava lá, o meu filho, minha filha, minha comadre, está vendo e ouvindo coisa, o prato está caindo, o garfo está movimentando lá em casa, chega e coloca na mediunidade. A pessoa tem que estudar sobre fluidos, tem que estudar sobre magnetismo, tem que estudar o comportamento do espírito comunicante para o médium que dá a passividade. Então não é simplesmente entrar. Sim, para ser médium eu não preciso ter cultura e nem moral. Eu posso ser um bêbado, posso ser um assassino, posso ser pessoa de vil comportamento. No entanto, a sua prática, eu já devo ser um homem de bem. Por quê? Porque senão, quem vai relacionar-me ou relacionar comigo? Nós acabamos de falar, no meio dos nossos estudos, de que essa comunicação ela é processada por sintonia, por viés, eu sinto determinado espírito, sente-se no mesmo viés, então, se ele não sentir, não comunica. Porque para o espírito comunicar com aquele médium, precisa de 3 coisas, sobretudo. N coisas, mais 3, sobretudo. O espírito precisa querer fazê-lo, querer comunicar. Décio, mas querer comunicar o espírito? Sim, ele está no mundo espiritual. E a comunicação, ele fazer comigo aqui, ele está voltando à matéria. E ele já está num processo. Primeiro, ele tem que querer. Segundo, a divina providência tem que permitir. Essa comunicação é boa, essa comunicação vai agregar na evolução do médium ou das pessoas que estão ali estudando e no processo mediúnico. E terceiro, a afinidade. Ah não, mas eu sou uma pessoa... Kátia, boa noite. Em nome seu, eu cumprimento as demais pessoas. Mas eu sou um beberrão, um alcoólatra, eu sou uma pessoa que cheiro, injeto, eu sou uma pessoa, dentro daqueles 7 pecados da nossa doutrina dogmática, eu tenho praticamente os 7. Então, eu, naturalmente e por consequência, eu vou atrair espíritos desta mesma laia. Espírito dessa mesma laia. Então, meus irmãos, ficou várias questões sem responder, é natural. Estava planejado falarmos também sobre o aspecto moral, sobre as provas morais, o nosso livre-arbítrio, o destino. Nós somos sabedores que o destino, ele não existe no que refere, no que refere assim, alguma coisa, tem que acontecer dessa forma.
Tomemos um outro caso, qual foi a destruição da matéria, seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira sobre mim. A bala me roça, não atinge. Será que foi o espírito benevolente? Será que foi o espírito que benevolente falou assim, chega para lá, me empurrou ou desviou a bala? Não. Não foi. O máximo que esse espírito pode fazer, ele não vai desviar o curso da bala, ele vai fazer e me intuir para que saia daquela, ou para que aquele atirador erre o alvo. Então, vamos falar na segunda que vem, relativamente à parte moral, né? Com relação ao livre-arbítrio, com relação a essas provas, tinha até parte, eu tenho até parte do Livro dos Espíritos, que é bastante rica, que nós vamos também falar. Eu quero aqui agradecer com sinceridade aos dois planos da existência corpórea, né? A essas centenas de pessoas, a essas centenas de pessoas encarnadas, espíritos que aqui estão, e os milhares de espíritos desencarnados, que por sinal são muitos. E tem espírito, não é porque morreu, né, meus irmãos, que a coisa, ele fica santificado, fica pleno em absoluto. Se eu sou ruim aqui, se eu tenho malefício, se eu tenho um defeito, eu, ao morrer, não agrego coisa nenhuma. Porém, ao ficar isento desse corpo físico que Kardec o denominou como se fosse um escafandro, eu tenho mais liberdade para obrar. Ana Maria do Santo, bom demais esses esclarecimentos. Muito bom, eu fico satisfeito com isso, Ana Maria, porque isso nos remete a uma responsabilidade maior. Ou seja, no momento que você fica feliz, sente-se feliz, a gente pela mesma forma, vê e imbui de uma responsabilidade maior e aumentam os nossos estudos. Aqueles que ainda não se inscreveram em nossa rede Amigo Espírita, embaixo tem a nossa, tá a parte vermelha, você se inscreve e dá o joinha, dá o link no nosso vídeo, você vai não só receber esse vídeo, como dezenas de outros vídeos, né, de seminários, enfim, tudo que efetivamente é publicado na Rede Amigo Espírita. Há congressos, agora mesmo, por exemplo, o nosso amigo José Aparecido está indo lá para Goiânia para transmitir um seminário. E você, inscrito em nossa rede, você vai receber isso tudo no conforto do seu lar. Porque vários seminários, meus irmãos, eles não disponibilizam, gravam o CD e aquele CD é vendido. E você tem a oportunidade de assistir em primeira mão, estando inscrito na Rede Amigo Espírita. Você que está aí no Facebook, também inscreva. Vamos agora solicitar a fluidificação dessa água constante no copo. Se você não pegou, não tem problema. Pode pegar a posterior e depois simplesmente eleva o pensamento a Deus, a Jesus, a seu anjo protetor, pedindo que a mesma seja fluidificada. Que os bons e amoráveis espíritos de luzes bons que aqui encontram, coloca na mesma o bálsamo, que tornará um remédio, e o mesmo debelará, ao sendo tomada, né? Ela, na condição de remédio, com as suas moléculas alteradas, debelará os males físico e espiritual. E porventura, se você dá-la, se você doá-la, se você dá a alguém próximo de você, da sua casa, também surtirá o mesmo efeito. Beba, pois, com muita fé,
Repito, se você não pegou a água, pode pegar depois na geladeira, tudo. Muita paz, muita luz. Eu abraço todos de coração, sincero. Eu amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Beijo em vossos corações. Muita paz.